O vascaíno amanhece desconfiado, mas feliz com uma vitória de 4-2 do Vasco ontem em cima do Volta Redonda, na estreia do Campeonato Carioca. E já tem um desafio depois de amanhã, o Vasco enfrenta o Boa Vista em São Januário. Depois da partida, o técnico Zé Ricardo falou em entrevista coletiva e eu vou trazer dois assuntos que ele abordou, dentre tantos, nessa entrevista coletiva. O primeiro é por que o Riquelme foi reserva ou tem sido reserva no início agora de trabalho, tanto no amistoso quanto no jogo contra o Volta Redonda. Ele explica o motivo pelo qual ele escolheu o Edmar para entrar como titular e também a situação do Bruno Gomes, que até pegou ele de surpresa, a questão do Bruno ter colocado o Vasco na justiça. Então ele vai falar sobre o Bruno Gomes, que entrou sim na justiça e está pedindo uma grana, aí, mais de 2 milhões do Vasco, que é a rescisão de contrato. Depois a gente fica com dó de jogador da base, depois a gente não cobra porque é menino, mas olha aí os meninos aí, o que eles fazem, né? Esse garoto foi responsável por 2 derrotas do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série B, com expulsões precoces, desmontando o esquema de treinadores, deixando o Vasco numa situação difícil e agora quer sair de graça depois de ter tido anos de escola, de treinamento, de cuidados, de vitrine, né, de formação. Ele caga para a instituição, coloca o Vasco na justiça pedindo uma grana e o pior, como eu falei, uma rescisão contratual que pode trazer um prejuízo milionário para o clube. Escolheu sair pelas portas dos fundos. Vou trazer isso para você depois da vinheta, esse trecho da coletiva do Zé Ricardo, onde ele chega a falar que a questão de ser patinho feio é uma dura realidade para o vascaíno, ou para eles que estão começando um trabalho agora no clube. Sobre ser um patinho feio, como eu falei na coletiva, não incomodar incomoda, mas enfim, a gente sabe que é uma realidade dura que a gente está vivendo. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, e vou pedir para você deixar o joinha, o like, que é importante para esse canal chegar em mais vascaínos no YouTube, e se inscrever no canal. Só isso, vamos para a notícia sem enrolação. Ontem o Vasco ganhou a partida, como eu falei, do Volta Redonda, 4-2, apresentando problemas defensivos mais uma vez, em falhas individuais. Foi o caso do primeiro gol, uma bola mal recuada e que acabou gerando pênalti. Enfim, algumas coisas que devem ser consertadas para a temporada. Temos um time maravilhoso, temos um time legal. Só o tempo vai dizer o que esse time vai produzir no Campeonato Carioca, por isso que é importante pé no chão, deixar de oba-oba, porque o Volta Redonda também está começando, também está em formação. O importante é a gente entender que esses jogadores aí, alguns vão se doar ou se entregar mais do que os mortos que tinham em 2021. A crítica, a luta contra esses gestores, ela vai continuar, não me representa, é a pior gestão da história do Vasco, mas isso não vai me fazer torcer contra o meu time. Quando a bola rolar, eu quero vitória, eu quero Vasco na primeira divisão. Vamos sim lutar contra esses gestores até o final, mas de preferência com um clima mais suave, menos tenso, com o Vasco ganhando ou buscando aí uma Série A, né? Vamos ver como é que vai ser as cenas dos próximos capítulos. O Vasco encara no sábado o Boa Vista às 9 horas, às 21 horas, em São Januário. Na quarta-feira, em São Januário, enfrenta o Nova Iguaçu às 9h35. E no domingo próximo, próximo é o sábado. No outro domingo, enfrenta o Madureira, jogando fora de casa às 15h30. Esses são os 3 próximos jogos do Vasco aí na competição no Campeonato Carioca. Ontem na coletiva, depois da partida, o Zé Ricardo entrou no assunto do Riquelme e ele trata ali como uma dupla entrosada e experiência, no caso do Edmar, né, com o lateral Everton, lá que veio do Bragantino. Essas são umas justificativas dele para o Riquelme ficar no banco de reservas.
Legal. Olha, o Edmar e o Everton já têm um conhecimento, né, um entrosamento natural por terem vindo da mesma equipe, o RB Bragantino, né? É um clube que a gente tem uma parceria interessante e são dois jogadores que sempre trabalharam no alto nível, né? O Edmar tem uma carreira só por equipes grandes, equipe de camisa. O Everton está começando a sua carreira no profissional, a gente apostou e vai apostar nele porque é um jogador que tem muita capacidade física, logicamente que ainda está em evolução na sua formação, a gente está já atacando isso também. Eu acho que o entrosamento deles acaba sendo natural, além de algumas estratégias que a gente tem no campo para tentar aproveitar o máximo a característica dos dois. Hoje, por a gente não contar com o Matias Galazza e o Matheus Barbosa, quando a gente perdeu o Yuri, a gente sabia que ia ter dificuldade para trabalhar com dois homens à frente da zaga. Só o Juninho, que é um jogador que, como eu falei, ainda não tinha jogado uma partida, esse era o temor. E o Edmar, no momento da contusão do Yuri, surgiu como uma ideia. Confesso, nós não trabalhamos com ele na frente da linha da zaga, a não ser no posicionamento ofensivo da equipe. Mas ele rapidamente entendeu, sabia o que tinha que fazer e foi muito, muito fácil para que ele pudesse entender o final do jogo, né? Feliz por eles dois poderem ter atuado bem e agora dar continuidade. A próxima partida possivelmente já teremos a volta a estreia do Matheus Barbosa e do Galazza. Então a gente passa a ter mais opções no setor. Deixa o joinha, deixa o like. Para finalizar esse vídeo e não ficar muito enrolado, vamos partir para a situação do Bruno Gomes, que decidiu entrar na justiça pedindo a rescisão do seu contrato, né? Com valores de mais de 2 milhões de reais sendo cobrado do Vasco da Gama na 45ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Você vai lembrar que existiu um trabalho ali dos gestores ou da direção ali, o Zé Ricardo, o Carlos Brasil, tentando convencer o Bruno Gomes a ficar, né, aquela história de que o garoto tá assustado, a torcida pressiona demais, ele já estava entrando na justiça querendo grana e rescisão contratual. Mostrando aí o caráter desse jovem que já fudeu com o Vasco em alguns jogos e começa a sua carreira de uma maneira muito, mas muito ruim. Eu vou deixar agora o comentário do Zé Ricardo a respeito do Bruno Gomes, também ficou sabendo na coletiva sobre o Bruno Gomes ter colocado o Vasco na justiça, lamenta, fala que é uma pena, um jogador que eles contavam para a temporada, enfim, o Zé Ricardo sobre o Bruno Gomes. Aí sempre. Sobre a questão do Bruno, complicado falar, né? Nós conversamos pelo menos 2 oportunidades com o Bruno, não só eu, mas também o pessoal da direção, e falamos da importância dele vestir a camisa do Vasco, terminar a fase de formação dele, que eu acho que ele ainda é um atleta que está em formação, mas infelizmente ele e quem está ao seu redor decidiram por isso. Não tem essa informação, se entrou na justiça, por que entrou, mas é uma pena, é um jogador de muita qualidade também, eu gostaria muito que ele tivesse aqui, mas certamente essa é a ideia, tem que estar aqui com a cabeça no Vasco da Gama, senão realmente a gente não pode perder, dar espaço, tirar espaço de outro atleta que ele está aqui com um jogador que não quiser. Tomara que ele possa acertar, seguir a carreira dele, seguir a vida dele, porque eu não desejo mal a ninguém, quem sou eu para julgar a vida de qualquer outra pessoa, mas realmente é aquilo que eu falei, jogadores que vão estar no Vasco esse ano, eles vão querer estar aqui. Os 11 que vão entrar no campo apenas vão ser a representatividade do nosso elenco todo. Então, a ideia está sendo passada, eles estão comprando essa ideia, tomara que a gente consiga encontrar bons resultados para que isso possa se perpetuar e crescer cada vez mais. Tá aí como se não bastasse aí os jogadores dispensados por essa gestão ou saindo no 0800, tem aí agora jogadores indo à justiça para sair de graça do clube. Tem uma debandada de jovens da base que podiam trazer um retorno financeiro para o clube em um momento tão complicado, né? Deixe sua mensagem, curte o vídeo, compartilha. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.